Guaíba, 300 por hora. Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Agora 1h13, 1h13. A temperatura neste momento na casa dos 21 graus em Porto Alegre. Está no ar mais uma vez o Guaíba 300 por hora. O programa para você que, assim como nós, adora, ama a velocidade. Sempre comigo, Eduardo Paganella, e o especialista do Correio do Povo, Bernardo Berch. E aí, Bernardo Berch, tudo bem? Beleza? Tudo bem, Paganella. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos nossos convidados aqui no estúdio. Programa de hoje em ritmo de Dia dos Pais também. E a gente vai lembrar de alguns pais e filhos que correram na Fórmula 1. E temos aqui no estúdio família que pisa fundo no acelerador. Ainda tem destaque para 6 horas de Guaporé, que ocorre daqui a 30 dias, e as últimas da Fórmula 1, né? É verdade, você pode participar conosco, 9388-7532, 9388-7532 é o nosso torpedo e o nosso WhatsApp. Mande o seu recado, faça parte da programação da Rádio Guaíba. Lembrando, o programa vai estar disponível no blog Pitlane, no site do Correio do Povo. Lembrando também do nosso patrocinador Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida, 227, Zona Norte de Porto Alegre. Vou pedir para os ouvintes participarem, Bernardo Berch, que daqui a pouco eu vou incitá-los, vou provocá-los a mandarem recados aqui sobre pais e filhos na história do automobilismo. Você participa, 9388-7532. Quem comanda a mesa de áudio é Manuel dos Santos. Sobe o giro do motor. Pais e filhos pilotos, relembre histórias de grandes nomes do automobilismo. O que esperar da segunda metade da temporada de Fórmula 1? Faltam menos de 30 dias para as 6 horas de Guaporé. Um corre na Endurance e o outro nos Estados Unidos. A família Qual está no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora, e você sempre ligado conosco, participando através do 9388-7532 é o nosso torpedo e o nosso WhatsApp. Bernardo Berch, a família Qual está no estúdio. Você disse isso e eu quero que você apresente as pessoas que estão aqui, relate para os nossos ouvintes quem está aqui. Nós temos o Hard Call, que é o pai, né? Já pilotou muitas 12 horas de Tarumã por aí, de protótipo principalmente. Atualmente ele anda com uma coceirinha de correr de novo, mas está se guardando um pouco. E temos o Lucas Call, que é nosso representante nos Estados Unidos, no automobilismo norte-americano, na Fórmula USF 2000. Tentando lá, já tá programando a próxima temporada aí pra vir forte e ver o que a gente consegue lá, pra quem sabe chegar numa Fórmula Indy. Uma boa tarde para vocês, um prazer tê-los aqui conosco. Lucas, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é realmente muito bom estar aqui com vocês hoje e bater um papo aí. E com o paizão melhor ainda. É. E aí, Hart, tudo bem? Também muito prazer, muito grande estar aqui. Uma boa tarde pros ouvintes aí, estamos aí pra responder as dúvidas que tiverem. Legal, vocês vão nos ajudar aqui porque os ouvintes também vão mandar. Aqui o pessoal já tá brincando, ó, que o Schumacher e o Rubinho são pai e filho na Fórmula 1. Oh, sacanagem. Rapaz, é o pessoal brincando aqui. O Fernando Alonso e o Felipe Massa também, então, né? É verdade, é verdade. Mande o seu recado, 9388-7532. Não dá pra ser sacanagem. Pode ser sacanagem também, né? Pode ser. Se quiser brincar assim, é sempre bacana também, a gente aceita. O recado foi do Machado aqui, mas o pessoal pode mandar o recado, 9388-7532. Ô Bernardo Berch, eu vou passar uma listinha aqui, tá? De alguns assim, e você vai comentando aí, tá? Se eu lembrar, né? Não, lembra sim, tenho certeza que a sua memória privilegiada vai lembrar desses nomes. Jacques Villeneuve e Gilles Villeneuve. O Gilles, que não foi campeão do mundo, e o Jacques Villeneuve, que foi campeão do mundo em 97. Esse é um caso curioso, que todo mundo admira muito mais o pai, né? Foi um piloto espetacular, arrojado, em uma época de heróis da Fórmula 1, né? Aquela questão de que era um esporte muito mais fatal, por assim dizer.
E ao mesmo tempo o filho foi quem teve mais sucesso no automobilismo, sendo campeão da Fórmula Indy, sendo campeão das 500 milhas de Indianápolis e sendo campeão da Fórmula 1. Tudo que o pai não conseguiu fazer, o filho conquistou. E ainda assim o pessoal é meio azedo com o Jacques Villeneuve, né? Apesar da conquista dele do Mundial de Fórmula 1 de 97. Chegou a ver eles? Uma batalha com o Michael Schumacher, né? Chegou a ver eles alguma vez? O Gilles acompanhou o Gilles? Como telespectador, sim. Né? Eu era muito fã do Gilles Villeneuve, vi uma corrida dele, inclusive eu acho que ele fez as últimas voltas sem o bico, acho, da Ferrari até, foi um... Pedi só pra você vir um pouquinho mais próximo aqui. Isso. Achava um piloto espetacular, assim, e principalmente por essa prova que eu falei aí, que eu guardo até hoje. GP de Montreal, eu acho. Eu acho que foi no Canadá, mas... no Canadá, a corrida caseira dele, o aerofólio ficou atravessado na frente do cockpit, ele devia ter alguns centímetros só pra olhar a pista. E aí ele foi levando o carro na chuva e conseguiu acho que foi pódio naquela coisa. Não ganhou, se eu não me engano, mas foi pódio. Mas é legal, né? Pô, o cara com uma Ferrari... Ele era muito espetacular, o Gilles Villeneuve. Acho que era 27 o número da Ferrari dele, até ficou marcado, né? Então, ele marcou o número na Fórmula 1, o número 27 ficou muito histórico ali depois do Gilles Villeneuve. Vários pilotos também, o próprio Ayrton Senna andou de 27 na McLaren, uma época, o Jean Alesi. A gente tem outros nomes aí, Bernardo Berch. O Christian Fittipaldi, que é filho do grande Wilson Fittipaldi, os dois que já falaram, inclusive, aqui no Guaíba 300 por hora. Os dois não tiveram tanto sucesso, né? Até o Christian conseguiu alguns resultados interessantes, mas não conseguiram, por exemplo, ganhar corridas e tudo mais. Já o Emerson é outro caso. O tio levou a melhor nessa família aí. Mas vale lembrar do Wilson, que na verdade o Wilson tinha um problema que ele era muito alto, né? E isso prejudicou ele por muito tempo na Fórmula 1. E ele também lastima muito que teve um grande prêmio de Mônaco, que eu não sei se foi 71 ou 72, não, acho que foi 73 talvez, mas que ele vinha em terceiro com a Brabham e vinha mandando bem e eventualmente os dois que estavam na frente dele abandonaram e ele seria o líder, só que ele também quebrou na mesma volta e perdeu uma chance de ganhar o GP de Mônaco da Fórmula 1 e ele lamentou muito esse fato enfim, mas foi um grande piloto brasileiro aí também. O Christian com resultados medianos na Fórmula 1, vários quartos lugares, impressionante, não beliscou aquele pódio, mas também foi muito bem na Fórmula Indy, não chegou a ser campeão também. O Christian, até a gente entrevistou ele não disse, ele lamentou muito que no ano que ele estava para ser campeão, ele teve um acidente muito forte em testes e ficou fora do resto da temporada. Ô Bernardo Berch, vamos falar de um outro exemplo caseiro aqui, antes de entrar na Fórmula 1 atual, a gente pode assim dizer. O Nelson Piquet e o Nelsinho Piquet. O Nelson Piquet, tricampeão mundial, para muitos dos nossos ouvintes aqui, que sempre se manifestam, o melhor piloto brasileiro da história. E aí é bem discutível essa questão. E o Nelsinho Piquet, que ficou marcado por aquele incidente em 2008, mas que começou a se recuperar na carreira, né, Bernardo? Ele cometeu um erro e todo mundo sabe, ninguém nunca negou pra ele, ninguém nunca disse, tu não fez um erro. Não, cometeu um erro feio, mas está se reabilitando. Já se reabilitou, né, Bernardo Berch? A verdade é essa. Já faz bastante tempo. Mas esse é o caso do legado do pai, que é uma pressão demais pro filho, né? O tricampeão mundial, o Nelsinho não conseguiu atender a essa expectativa, talvez, e acabou dando muita polêmica. Agora foi campeão da Fórmula E, tá de olho na Fórmula Indy, até tem vários prospectos aí para levar ele pra Fórmula Indy, quem sabe? Ou pelo menos a Indy Light, para depois ver se vai pra Fórmula Indy. E o Nelson também tá tentando lançar o Pedro Piquet, mas que na Fórmula 3 europeia esse ano não deu muito certo, né? Apesar de ter patrolado todo mundo na Fórmula 3 brasileira. Bernardo, vamos falar agora da Fórmula 1 recente, porque a Fórmula 1 agora, em 2016, tá cheia de filho, de parente, tá cheio de gente, né, Bernardo? Aqui, o Nico Rosberg, filho do Keck Rosberg, temos também o Max Verstappen, filho do Jos Verstappen, o Kevin Magnussen, filho do... Me faltou primeiro. Ian Magnussen, isso. E também o Julian Palmer, filho do Jonathan Palmer. Essa é a duplinha mais chumbrega, né? O Julian Palmer e o Jonathan Palmer é chumbrega pra lá de metro. Pois isso aí é... Bom, aí é questionável, bem questionável. E a gente tem o Max Verstappen aí, né? O Max conseguiu ir bem mais longe que o pai, Jos, em muito menos tempo. O Jos Verstappen, que era conhecido por ser muito arrojado, muito agressivo, mas não parar na pista, só ter grandes acidentes, fez 2 pódiozinhos na Fórmula 1.
E eu... A vida fora da pista também agitada. gostava, é um cara é um cara que briga muito fora da pista. Teve um campeonato de kart que ele saiu no braço com outro adversário, isso há um poucos anos atrás, que ele resolveu disputar um mundial de kart e saiu brigando com a galera toda no mundial de kart, o Jos Verstappen. E o Max fez bem mais que o pai já. No caso do Ian Magnussen e do Kevin Magnussen, Ian Magnussen chegou na Fórmula 1 como fosse o próximo grande acontecimento da Fórmula 1. Era para ser o novo Max Verstappen daquela época, ali nos anos 95. Tanto que foi alçado pela McLaren diretaço ali da Fórmula 3 para o cockpit da McLaren. Só que o Ian Magnussen gostava muito de uma festa, não gostava muito de treino, de preparação física e não se adaptou com o ambiente da Fórmula 1, acabou se fritando rapidamente e não deu muito certo. Depois foi ser companheiro do Rubinho Barrichello na Stewart e levou um laço do Rubinho Barrichello na Stewart que foi histórico ali em 98 para 99. E o Kevin, enquanto isso, fez tudo. Você acha que ele instruiu tudo pro Val? Não faz as burradas que eu fiz. Mostrei o caminho que tu não deve fazer. E o Kevin fez direitinho. Estreou na McLaren, fez pódio na sua primeira corrida. Fez um caminho um pouco melhor que o pai, mas não vingou do jeito que a gente esperava, né? Esperava um piloto bem rápido, dinamarquês, Kevin Magnussen. Não vingou. E ele até esse ano fez uns pontinhos com a Renault, mas eu não sei quanto tempo mais vai durar a carreira dele na Fórmula 1. Eu acho que não vai durar muito. Ô, Bernardo Berti, os ouvintes estão nos alertando aqui. Obrigado pelo alerta. É sempre importante os ouvintes participarem através do 93887532. Tem o Graham Hill, né? E o Damon Hill. E o Damon Hill, 2 campeões. Aliás, é o único caso da história da Fórmula 1 em que pai e filho são campeões do mundo, exatamente, né? Só temos esse. E o Damon Hill, questionável, né, Bernardo? Claro, campeão do mundo. Eu nunca questiono o campeão do mundo. Eu sempre acho que é muito difícil ganhar um campeonato de qualquer categoria de automobilismo, porque além de dar tudo certo, tem que ter um bom carro, não pode tem que cometer menos erros que a concorrência, tem que ter um pouquinho de sorte. É uma equação muito grande aí para ser campeão. E ainda o que salvou a carreira do Damon Hill foi aquele segundo lugar com a Erros na Hungria no ano seguinte que ele foi campeão, que ninguém esperava mais nada dele, e ele foi lá e foi segundo lugar com um carro bem mediano, liderou a corrida inteira e só não ganhou porque o carro quebrou na última volta, ficou com 2 cilindros a menos e ele não conseguiu ganhar o GP da Hungria de 97. Fora a primeira vitória da equipe Jordan em 98, numa chuvarada em Spa-Francorchamps. Legal. Boa lembrança aí dos nossos ouvintes. O Márcio de Alvorada e também o Diego Antônio, ambos participando aqui pelo 93887532. Hard, eu queria te perguntar o seguinte: filho de peixe, peixinho é ou não? Olha, eu não sei. No automobilismo, como é que funciona isso, hein? Não, eu acho que o automobilismo hoje é feito por famílias tradicionais no automobilismo, né? Eu comecei no automobilismo já bastante tarde, comecei com 36 anos. Nós estamos começando uma tradição agora com o nosso nome, mas você vê hoje, tanto aqui no Rio Grande do Sul, famílias que vêm de anos aí, que tem o sobrenome que várias temporadas, pais, filhos, netos, e seguindo a mesma coisa no automobilismo. Você olha hoje a Stock Car também, vários sobrenomes que são bastante tradicionais, né, no automobilismo. Então eu acho que sim, eu acho que acaba de certa forma também foi o que aconteceu conosco. O Lucas, desde que eu comecei a correr de marcas mesmo, ele tinha 10, 11 anos, 12 anos, começou a frequentar Tarumã, Guaporé, começou a conhecer todas as equipes e tal, e esse ambiente vai tomando conta. Depois que você começa a sentir o cheiro de combustível e de óleo num box, a coisa, e principalmente o ruído do carro, a coisa muda, né? Te perguntar também essa questão, Lucas, é meio óbvio, né, que o pai é o que mais influenciou, mas como é que funcionou isso pra ti? Foi meio natural? Tu também foi procurando? Porque às vezes tem pai que vai lá e bota, não, tu vai ser piloto aqui, tu vai ser piloto. Contigo foi mais tranquilo? Eu sempre gostei bastante, assim, de corrida, mas depois que eu passei, quando ele começou a correr, eu comecei a passar muito tempo em Tarumã, Guaporé, nos nossos autódromos daqui, então foi uma coisa meio natural pra mim, e acho que meio que instantâneo eu sabia que eu queria fazer aquilo também, então foi só esperar chegar na idade certa. Legal, é bacana.
Tem aquela perguntinha sacana, né? Quem é que acelera mais aí? Não tem dúvida, né? A gente aqui tava comparando aqui, pai e filho. Vocês dois vão poder responder melhor pra nós. Como é que funciona, Hart? Olha, demorou pra ele conseguir me passar, viu? Não foi tão rápido assim, não. Ele Demorou umas 10 voltas. Não, levou alguns anos para chegar no ponto, mas hoje, sem dúvida nenhuma, ele tá tentando, é quase profissional, ele se dedica quase que exclusivamente a isso, então hoje não tem comparação, né? Mas já toma alguns segundos no protótipo que a gente dividiu ano passado. Mas enfim, eu tento dar o meu melhor ali, pelo menos na consciência da administração da corrida. Compensa na experiência. Exatamente. No conhecimento. Entrega o carro inteiro e pronto, essas coisas assim. Isso aí. É bacana isso. É curioso, né, Bernardo Berti, como a gente tem muitos casos no automobilismo, né, de pilotos, filhos de outros pilotos, ou de pessoas ligadas ao automobilismo. O próprio Emerson Fittipaldi, que todo mundo diz que começou a história do automobilismo no Brasil, o pai dele não era piloto, mas narrava as corridas e organizava corridas. Ou seja, tudo está, de certa forma, interligado e as famílias vão se perpetuando, né, dentro do aqui esporte. No Brasil é muito assim, a construção é muito de famílias. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem os Andreatta, os Bertuol, mais recentemente os Stead, que correm bastante de fórmula, de kart, Fornari. Família Jacomelo. Jacomelo são bem recentes também, deve ser mais ou menos da safra aí dos Col também. Tem o pessoal também, os Fornari, que a gente sempre tem que lembrar. Então, o próprio, até daí não é família, que eu acho que não foi muita gente que continuou correndo, mas o José Asmus, né, que faleceu recentemente, que a gente homenageou na semana passada. Então tem aí toda uma construção do automobilismo que sempre a gente vê algum personagem que veio dessas famílias. Hein? Legal. A Maria Colorada tá mandando um recado aqui pra nós. Oi, Paganella e Bernardo, curtindo vocês a 300 por hora sempre. Um bom programa e um beijo pra Maria Colorada, que tá mandando o recado aqui através do 93887532. E você também pode participar conosco. Mande o seu recado e relembre aí casos de pilotos e filhos de pilotos que, enfim, apareceram aí no cenário nacional, internacional, do automobilismo. Lembrei de mais um agora, Bernardo, que a gente falava, Alan Prost e Nicolas Prost. O Alan Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1, e o Nicolas com uma carreira um pouco mais honesta, humilde, digamos assim. Honesta aí... não, ela é honesta assim como a do Alan Prost, mas humilde, né, Bernardo? Esse aí tem trauma de infância, eu acho, porque esse aí é complicado. Eu tenho dois casos interessantes do Nicolas Prost com o Alan Prost. Uma vez o Nicolas Prost correu o campeonato de rally de inverno, aquele Andros Trophy, que é só na neve. É tipo um rallycross na neve. E ele ia bem, ganhava segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Aí o Alan Prost foi lá correr uma vez a convite. O Alan Prost foi campeão na primeira temporada que ele correu o rally de inverno. E o Nicolas foi quarto. Aí eles foram correr uma prova, aí eles começaram a andar de bicicleta, começaram a fazer prova de resistência de bicicleta pra... enfim, essas amadoras, né? Nem profissional. Aí fizeram duas provas de resistência dessas duas. Uma o Prost foi segundo, a outra o Prost foi terceiro, o Alan. E o Nicolas foi sempre 12º. Então o pai, mesmo mais velho, ganha na bicicleta, ganha no rally. É por isso que ele não andou de Fórmula E ainda, porque senão vai dar um banho no Nicolas e vai ficar chato. O nosso ouvinte aqui, o Amandio de Novo Hamburgo, Amandio Spencer de Novo Hamburgo, fala o seguinte: tem a família Fornari com os filhos e netos, é uma lembrança sempre importante. E também o Diego Antônio lembra aqui, ó, da família Scheckter, George Scheckter na Fórmula 1 e o Thomas Scheckter na Fórmula Indy. O Thomas Scheckter não fez nadinha de nada, né? Não lembro de alguma coisa. Andou de Fórmula 3000 também, tentou Fórmula 1. A gente tá lembrando aí dos casos, digamos assim, mais conhecidos, mas tem muitos outros, né? Sim, tem bastante. O paizão sempre tenta emplacar, né? O filho. O cara andou de Fórmula 1, vamos tentar botar aí o gurizão pra andar. Eu acho que deve ser melhor que eu. Pra mim, o exemplo mais absurdo está na Fórmula 1 agora, é o Julian Palmer, Bernardo. Julian Palmer ganhou a GP2, né? Eu não vou... Na Fórmula 1, realmente ele tá muito mediano pra baixo, né? Ganhou a GP2 ali. Né? Na segunda ou terceira temporada. Daquele jeito, né, Bernardo Verso? Mas ganhou a GP2. Ganhou a GP2, é um campeonato internacional importantíssimo.
Muitos recados aqui de ouvintes através do 93887532 e é sempre bacana. Daqui a pouquinho eu leio mais recados, Bernardo Berch. O pessoal mandando até recado em áudio aqui. Ô Bernardo, queria falar com você a respeito do Max Verstappen novamente. Um ouvinte ligando aqui. Ligar não dá, pessoal. Dá pra mandar recado aqui pelo WhatsApp, mas ligar não dá, porque senão a gente não consegue atender vocês. Eu queria falar um pouquinho do Max Verstappen, Bernardo. Você disse que ele rapidamente, e muito rapidamente, já conseguiu superar o pai, não só pelo resultado, mas principalmente pelo talento, Bernardo, porque o Jos Verstappen também ali, beleza, andava direitinho. Preparação, eu acho, principalmente o que fez a diferença é que o Jos Verstappen, ele esculpiu toda a carreira do Max Verstappen para chegar pronto na Fórmula 1. Muito tem que ser bom também, né, Bernardo? Tem que ser bom, mas no caso o Jos Verstappen não era ruim, mas ele tinha problemas de base de automobilismo, sei lá, porque ele batia muito, ele errava estratégia, e ao mesmo tempo às vezes ele conseguia uns resultados que a gente não pensava que seriam possíveis. Ele fez uns 6º lugares, uns 8º lugares de erros que ninguém esperava, quando a Erros já estava quase quebrada. Sim. Mas não vingou, né? Não deu muito certo. Nós vamos ver ainda o que os Max Verstappen vai fazer, porque agora com o Daniel Ricciardo a parada é dura. É verdade. Deixa eu perguntar pra vocês o seguinte, nesse sentido, como é que foi, Hard, você esculpiu também o Lucas nesse sentido, assim, de vai ser piloto, então vou te ajudar. Como é que é essa guia do pai? E se isso, depois eu até pergunto pra ti, Lucas, mas como é que é isso? Porque pode atrapalhar um pouco a carreira, né? Em excesso, em demasia, pode inclusive atrapalhar a carreira do piloto, né? Particularmente sim, o Lucas sempre surpreendeu, assim, né? Então me lembro a primeira vez que a gente colocou ele para andar no kart, cheio de recomendações para não ir muito rápido e coisa assim. Ele sentou no kart e já sabia onde é que era o acelerador, onde é que era o freio, e saiu andando muito rápido, assim, rapidamente pegou a mão. Claro que eu não andei de kart, então no kart eu não pude ajudar ele muito. Sim. Então a gente sempre contratou alguns coaches para ajudar ele e tal. No carro já foi diferente. Inicialmente, tanto eu quanto na época que ele começou na Fórmula Júnior, correndo na equipe do Sati, depois também correndo nessa equipe do Sati no protótipo, também o Sati ajudou muito, a parte de ler telemetria e coisa assim. Na Fórmula Júnior, desde a primeira corrida, a gente já contava com o apoio do Roberto Moreno, um coach ilustre. Puxa vida. Então acabou aparecendo meio meio imprevisivelmente na nossa frente, 2 dias antes, 3 dias antes de começar a corrida, que ele até havia sido contratado pelo parceiro de equipe, e a gente acabou entrando na carona, e depois ele continuou trabalhando conosco, né? E até hoje tá dando apoio pro Lucas, né? E fazendo o trabalho de coach. Então eu te diria assim que acho até hoje que talvez na pilotagem o Roberto seja muito mais pai do que eu, né? Entende? Tá diariamente envolvido com ele nesse negócio. Mas a gente tenta dentro da forma. Hoje eu ajudo mais do lado de fora da pista. Mas sempre tem, até eu te pergunto, sempre tem aquele negócio, naquela curva, talvez. Naquele momento largada, sem dúvida. Talvez fosse melhor assim, ou faz isso. A gente conversa muito acaba sendo nossa principal conversa, né? Que a gente veio de Santa Cruz agora pela manhã, viemos discutindo, conversando de várias coisas, né? Em cima disso. Então, mas principalmente hoje eu acho que eu me detenho mais na parte de administração, assim, da cabeça dele como piloto. Que talvez nessa idade que ele está hoje, nessa idade de entrando numa categoria, seja talvez uma das coisas mais difíceis, porque rápido esses jovens são naturalmente. Então você precisa saber exatamente medir isso aí. Eu me lembro uma entrevista do Ayrton Senna no Roda Viva, que ele dizia que no início da carreira ele cometia muitos erros de descobrir quando ele deveria ser afoito e quando ele deveria ser mais comedido, né? Então acho que hoje talvez eu ajude ele mais nesse sentido do que efetivamente na pilotagem. Te perguntar, Lucas, como é que é essa relação com o pai nesse sentido? Eu imagino que seja muito proveitoso, né? Porque bem ou mal
é teu pai que tá te dando as dicas, né? Não é qualquer pessoa, não qualquer, nunca é qualquer pessoa que vai te dar uma dica, até porque você já tem uma carreira quase profissional, né? A gente pode assim dizer. Mas é bom ter o pai por perto ali nesse sentido, até para ajudar na cabeça, na administração da vida fora do automobilismo também, né? Às vezes a gente precisa tirar um pouco a cabeça daquele mundo fechado só de corrida, então é sempre bom ter alguém por perto para conversar sobre outras coisas ou sobre alguma coisa que deu errado na pista, alguma ideia que a gente tem pro carro, até porque meu pai também já tem uma ideia de acerto e de como o carro reage na pista, então a gente sempre conversa bastante. Legal, isso é bacana. E como é que tá a sua carreira nos Estados Unidos? Como é que você tá trabalhando e o que você vislumbra pro ano que vem até? A gente ainda não tem nada muito definido para ano que vem, mas o plano é seguir na mesma categoria. A gente adquiriu muita experiência esse ano, tanto eu dentro da pista, como trabalhar com engenheiro, como trabalhar com as equipes lá. A gente entendeu como funciona tudo, porque é totalmente diferente aqui do Brasil, a forma que eles trabalham, tanto de box, de acerto de carro, de olhar data. Então foi um ano de experiência e agora a gente tá focando no ano que vem. Legal. Eu quero saber como é que foi andar em oval. Cara, foi muito diferente, assim, foi uma experiência muito... Já tinha andado em uma pista oval? Eu andei na segunda-feira numa pista do Speedrome, que é uma pista que eles fazem corridas aquelas em 8. Foi a primeira experiência de oval que eu tive na segunda-feira, e na sexta-feira a gente foi pro Lucas Oil, que é perto de Indianápolis, então eu tive meia hora de treino, porque o segundo treino foi cancelado por causa da chuva. E fomos direto pra classificação, então foi uma experiência bem... As primeiras voltas foram assustadoras, assim, eu posso dizer. Como andar rápido no oval, né? Como é que foi a relação ali, o carro e o muro e os outros? O carro é muito sensível, então como era uma pista pequena, pra fazer uma ultrapassagem levava de 2 a 3 voltas. Porque... Fica de lado? Ficava lado a lado, e então eu tive que me acostumar a andar com o spotter. Então as primeiras voltas o cara ficava falando que tinha um carro por dentro, um carro por fora, eu ficava perdido, então foi uma das coisas que eu tive que me acostumar também. Mas depois foi tudo se ajeitando e a gente até fez uma corrida boa, conseguiu um top 10 lá, então não foi tão ruim assim, pra falta de experiência que eu tinha comparado aos outros no oval. Já dá pra encarar as 500 milhas de Indianápolis ou não? Eu acho que sim, a gente pode tentar. Imagina, Bernardo Pérez. Cara. Vou querer um convite pra acompanhar em loco essas 500 milhas daí. Já teve um Hulk que venceu esse ano, né? Quem sabe... Pô, eu lembro Alexander agora... Rossi. Mas eu lembro sempre do Hildebrand. Você se lembra dessa corrida, Bernardo? Eu não sei qual foi. Na última volta. Perdeu na última curva, cara. Impressionante. Eu tava torcendo por ele naquela corrida. Pô, eu nem acompanho a carreira do cara, eu nem conheci o cara, mas ele tava na primeira corrida em Indianápolis, ia ganhar, e na última curva ele foi fazer uma ultrapassagem por fora, perdeu o controle do carro, bateu e chegou se arrastando até a linha de chegada. Segundo lugar, o pior segundo lugar da vida dele. Certamente, né, cara? Foi o Eldon que ganhou aquela corrida. Foi o Eldon. Foi a última vitória do Dan Eldon. Bom, Bernardo Berch, 1h39, 1h39, vamos fazer um intervalo comercial. A gente fez um stint mais longo pro pit stop. É verdade, agora a gente bota um pneu mais rápido e vai até o fim agora. Vamos fazer um intervalo comercial sempre para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida, 227, na Zona Norte de Porto Alegre. Quero a participação dos ouvintes, 93887532. Daqui a pouquinho eu leio mais recados dos nossos ouvintes aqui na Rádio Guaíba. No domingo do Dia dos Pais, o futebol começa mais cedo na Guaíba. A partir das 9 horas da manhã, direto da Arena do Grêmio, tem Grêmio e Corinthians. Então é importante que o nosso torcedor, que vai bater o recorde no domingo às 11 horas da manhã, saiba que as dificuldades serão grandes, mas o desejo e o futebol para conseguir superar será maior ainda. Narração Marco Antônio Pereira. Bolanhos para Michael na boca do gol, ajeitou no canto, o goleiro tirou a volta para Douglas, é gol! Comentários Cristiano Oliveira. Reportagens Jason Lisboa, Felipe Nabinger e Ananda Miller. No plantão, Rony Molinari. E a partir das 3h45 da tarde tem Carrossel na Guaíba, acompanhando os jogos do Brasileirão. Jornada Esportiva da Guaíba. Oferecimento Coca-Cola, Sicredi,
Rede de Farmácia São João. Leão Fiuzi. Craque do jogo é um oferecimento de Kia Sun Motors. Lance da partida para Óticas Diniz. E o tempo e placar para Tintas Killing. Gosta de futebol? Então liga na Guaíba. Full Turbo Performance Racing Parts, a sua loja de automobilismo no sul do Brasil. Produtos para pista e arrancada das marcas OMP, Spark, Fueltech, Turbo Master Power, entre outras. Confira em www.fullturbos.com.br ou ligue 3012-8485. Acelere na Dona Margarida 227 em Porto Alegre. Todo mundo ama Coca-Cola com futebol. O técnico. Passa essa latinha! O fominha. É minha! O árbitro. Acabou! É a última vez que eu vou advertir. Eu prefiro Coca-Cola gelada. O comentarista de arbitragem. Olha, eu concordo com o árbitro. O vendedor de porta de estádio. Coca-Cola geladinha, na minha mão é mais barato, hein? Porque se tem sede de futebol, tem sede de Coca-Cola. A Rádio Guaíba transmite o debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, que será promovido pelo Sescom RS, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul, na quinta-feira, dia 18, a partir das 2:30 da tarde. Com mediação de Felipe Vieira, os candidatos debatem temas importantes para a cidade de Porto Alegre. Debate Sescom RS Rádio Guaíba. Oferecimento Sescom RS, sindicato a serviço da sociedade. Você está ouvindo Guaíba 300 por hora. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora. 1h43 minutos, 1h43. Os ouvintes seguem mandando recados aqui para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Dona Margarida, 227, Zona Norte de Porto Alegre. Não esquecemos Bernardo Berti, mas não citamos a família Andretti, que tem 25 pilotos na família, né? Tem Jeff Andretti, John Andretti e tem o Mário Andretti, que é o que ganhou tudo. E o Marco 500 Andretti milhas, correu... Fórmula 1, Fórmula Indy. O Michael correu na Fórmula 1, não deu muito certo. Salvou um pódiozinho em Monza, em 93. Mas foi campeão da Indy também. Não ganhou 500 milhas, mas um grande nome do automobilismo americano. É uma família tradicionalíssima aí no... Tem o Marco Andretti, que não anda, a terceira geração não convence. Mas eles vão seguir porque essa família aí vai seguir muito tempo no automobilismo. Bom, Bernardo, a gente tem daqui a alguns dias uma prova importantíssima do calendário gaúcho do automobilismo, às 6 horas de Guaporé. Por isso, está na linha para falar conosco Telmo Júnior, que é um dos organizadores, a gente pode assim dizer, Bernardo? É piloto e é organizador de prova. Piloto e organizador da prova. Telmo, muito boa tarde para você, é um prazer falar contigo, te perguntar o seguinte, o que dá para esperar dessa prova? Queria que você falasse um pouco dos preparativos para as 6 horas de Guaporé. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu, boa tarde a vocês aí do programa, os convidados da mesa. Enfim, cara, estamos a 27 dias aí da prova, às 6 horas que já foi ela, inclusive já falamos aqui no seu programa, né, no programa de vocês já falamos no início do ano, tá chegando a hora, a prova bastante esperada. Acredito que bastante gente aí o público também está com uma expectativa muito grande, sem falar nos pilotos, né? Eu sou bem sincero que em relação ao início do ano, como a gente falou pela primeira vez, eu não é que eu me desanimei um pouco, mas eu achava que poderia ter muito mais carros. E eu diria o seguinte, que o pessoal que se programou, o pessoal que se organizou, vai correr às 6 horas. Agora aquele pessoal que eu vou andar e não fez uma organização, esse pessoal não vai estar na pista. Eu digo sempre que a corrida é como você se programar para você sair de férias com a sua família. Se você não se programar, você não vai andar. A gente tem hoje já, praticamente certos já, 27 carros confirmados. A minha expectativa é que a gente passe dos 30 carros para essa prova. Essa prova, como a gente já falou em outra oportunidade, vai ser largada às 4 horas da tarde
e o encerramento às 10 horas da noite. É uma prova assistiva, uma prova extra-calendário, que a gente quer ver todo tipo de carro sendo de turismo na pista. O principal chamariz aí dessa prova é que ela é bastante democrática, né? Vai ter Fusca, vai ter regulamento para marcas, vai ter regulamento para andar com slick, para andar com radial. Como é que vai ser essa mistura toda aí na pista, na pista uma das pistas mais tradicionais do Rio Grande do Sul? Como é que vai ser essa mistura de carros aí? Pois é, a gente não tem isso há muitos anos já no automobilismo. Antigamente, às 12 horas, andava todo que era tipo de carro. Muitos que estão no programa ouvindo agora devem lembrar da época que corria Fusca, Voyage, Passat, Sport, corria Opala, todo mundo junto na mesma prova. Pneu radial, pneu slick. E com a chegada dos protótipos, carros mais rápidos, isso foi acabando. O pessoal dos carros com pneu radial, eles não têm como andar mais nas 6 horas. E essa era a nossa proposta. A nossa proposta era colocar que todos os carros aí que estivessem parados, fundo de quintal, na garagem, colocasse o motor em cima, colocasse o pneu que fosse radial, slick, e viesse brincar. Esse que é o objetivo das 6 horas. Eu acredito que para o ano que vem, o pessoal acho que vai entender um pouco melhor a proposta. Que o objetivo era uma prova barata, uma inscrição barata, entendeu? Você juntar aí 2, 3 amigos, pilotos, fazer um racha, cara, e vir andar com o que tem. Esse é o objetivo das 6 horas. E a gente vai ter muita gente que vai andar com essa ideia. Com o que tem, vai vir andar. Pneu radial, eu tenho slick, eu vou de slick. Aquele pessoal que tem assim, uma meia dúzia de pneus slick guardado na garagem, vou colocar no carro, botar um combustível, fazer um racha com um amigo aí, a inscrição é barata. Então, esse é o objetivo das 6 horas. E eu tenho certeza que para o público isso tudo vai ser muito interessante, que vai ter todo tipo de carro, mas vejam bem, o carro mais rápido lá da ponta, ele não vai ser muito mais rápido que aquele que vem lá atrás com o pneu radial. Vai ser um pouco diferente do que é hoje o Endurance. Hoje o Endurance, se você tem um carro lá na frente, um turbo, em 3, 4 voltas ele já passa um turismo. E aqui não vai ser assim. Vai ser uma briga ferrenha, tenho certeza, durante as 6 horas de prova. Isso que é bem interessante que você falou, né? Vamos lá, vamos correr, vamos se divertir, né? E rachar os custos, eu acho que é até uma coisa legal que a gente tem no automobilismo, essa questão. Te perguntar uma coisa com relação à expectativa de público. Guaporé, reconhecidamente, tem um público muito afeito, né? Que gosta muito do automobilismo. O que vocês esperam de público para essa prova? Pois é, para acrescentar nessas 6 horas, a gente vai ter um encontro de carros antigos. É a 8ª edição do encontro de carros antigos do Veterancar aqui de Guaporé. Então nós vamos ter aquele público que gosta de corrida e nós vamos ter aquele público também que gosta de carro antigo que vai estar lá. Então nós vamos agregar 2 eventos juntos. A nossa expectativa é boa. A gente está recebendo agora o material de cartazes nessa semana. Nós vamos fazer a região aqui de Guaporé, que a gente faz toda a região, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Passo Fundo. O pessoal gosta muito de corrida, sem falar no guaporense, né? O guaporense também, a expectativa é muito grande, eu diria, que a prova é noturna. O pessoal está já, se não me engano, desde os anos 2000 sem uma prova noturna. E o pessoal gosta de ir lá, né? Colocar uma barraca, fazer um acampamento divertido, desde a quinta, da sexta-feira. Eu diria que tem aquele público que vem só para acampar, não sabe nem quem está em primeiro, segundo lá pela Santa, mas estão ali, estão fazendo a festa, e esse é o objetivo, levar o pessoal do camping. Eu escuto muito em Guaporé, o pessoal já se programando para levar sua barraca e tal. Então a gente tem uma expectativa muito boa de público, ressaltando que a gente tem um encontro de carros antigos que também vai trazer um outro público que vai acabar chegando aí, vai ver corrida e vai ficando, entendeu? Bacana. Bom, Telmo, queria te agradecer por ter nos atendido. A gente fala contigo, vai ser no sábado, né? Dia 10 de setembro. Então a gente vai falar contigo no sábado, dia 10 de setembro, porque a prova, você disse, começa às 4 da tarde e o programa começa às 1h10. Então a gente vai te incomodar aí no dia da prova. Até pra... Vamos conversar sim. Tá certo. E eu queria saber o seguinte, a gente falou na outra entrevista que eu ia colocar um carro para vocês do programa andar, não se animaram, não? O Paganella tá sem treino, mas eu tô me programando para ir lá acompanhar em loco a corrida. Porque senão não vai ter quem cubra a corrida, né? Vai ficar um outro convite aí, pode ser? Tá certo. Nós temos um carro, nós vamos ter um carro cadeira elétrica na pista, que vai ser o Fuca do Sala. O pessoal vai ter a oportunidade de dar uma volta no carro durante a prova. Os
vocês já se habilitam aí do programa ou não? Eu vou embarcar. Eu vou na cadeira elétrica. O Bernardo vai ser meu representante. Então já tá um convite feito aí pra você, tá? Tá certo. Obrigado, viu, Thelma, por ter nos atendido. Um grande abraço. Abração pra vocês aí. Valeu. Ô, Bernardo Berti, você vai ser o representante do Guaíba 300 por hora. Por unanimidade, você foi escolhido o representante do Guaíba 300 por hora. Pra encrenca com velocidade. Pior que ir de carona é pior que pilotar, às vezes. Eu imagino que não tá controlando aquilo ali. Uma vez eu fui na carona do Luiz Sérgio Senna Júnior, no Marquinhas, e o Seninha guiando que nem um louco no asfalto, só como se estivesse guiando na terra. E ele apontava o carro à frente, apontava pro muro, e eu apontava pro outro lado. E eu disse, como é que ele vai fazer a curva? Ele fazia completamente de lado e ficava aquele... Meu Deus do céu! Mas deu certo. Saíram todos sobreviveram. Ah, legal. Os ouvintes estão mandando recados aqui através do 93887532. Daqui a pouquinho eu mando os recados. Bernardo Berti, rapidamente, até porque não tem muitas novidades, mas a gente até botou nas manchetes o que esperar da segunda metade da temporada de Fórmula 1. O que esperar, Bernardo Berti? Não dá para esperar muita coisa, né? A Mercedes dominando, talvez um incremento aí na Red Bull, talvez a Ferrari crescendo, mas nada demais, né? Ver se o Rosberg reage para cima do Hamilton, se a gente vai ver aí essa diferença de pontos no campeonato aumentar de vez. Tem a questão da punição por troca de motores, que o Hamilton vai ter mais cedo ou mais tarde, uma ou duas. Então isso pode mexer no campeonato também. E tem a ascensão da McLaren, que está dando passos fortes aí para a turma da frente, e é uma das poucas equipes que já garantiu, fora de ponta, né? Ferrari, Red Bull e Mercedes, a McLaren é a única que garantiu que vai continuar evoluindo o carro até o fim do ano. A maior parte dos outros times já jogou pro alto, assim, né? Vamos preparar para 2017, que esse ano não sai mais nada. E o que os brasileiros vão conseguir fazer para defender seus cockpits aí, né? Que tá todo mundo... tem rumores que o Felipe Massa negociando com a Haas, apesar de eu achar muito difícil. Acho ainda mais forte a aposta na Renault. Tem o Felipe Nasser aí buscando um lugar que não seja Sauber, que ele não está mais a fim de ficar. Então tem bastante esse tipo de expectativa. Acho que a decisão do campeonato é entre o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton, e vamos ver o que a Red Bull também faz para incomodar a Mercedes. Tem uma pergunta interessante aqui, do Jefferson Jansson, de Sapiranga. Boa tarde. O que esperar da Sauber com o novo dono, Bernardo Berti? Trocou o dono, mas não dá para esperar muito, né? Pro ano que vem deve ser bastante difícil ainda, porque o carro já está... eles vão ter que projetar o carro com o que eles têm agora, não com o dono novo, né? Então, acho que para 2018 é que a Sauber vai pensar em fazer alguma coisa diferente. Vamos ver, não sei se vai mudar de nome também, o que vai acontecer. Pois é. Por enquanto não muda nada, mas daqui a pouco... Eu li uma notícia, não me lembro exatamente em qual foi o portal. Me desculpem, não lembro o portal, mas que dizia o seguinte, que a Sauber já pensa inclusive em deixar a Fórmula 1, em buscar outras alternativas do automobilismo, e abre uma vaga, né, Bernardo? Mas agora que foi comprada, esses caras pode sair o nome da Fórmula 1, perfeito, mas quem é dono disso aí vai tocar como equipe de Fórmula 1. Mas aí não mantém Sauber, né? Pro ano que vem talvez não seja nem Sauber. Não, acho que ano que vem sim, porque tem todas aquelas coisas de alteração de nome. Contrato de concórdia da Fórmula 1, é uma burocracia violenta para resolver isso aí. Eu quero aproveitar o Lucas ainda um pouquinho nessa nossa finaleira de programa. Eu quero saber do Lucas, na verdade, qual é fora o paizão, que é piloto, né? Qual é a inspiração do tipo de piloto? Qual é o tipo de pilotagem que tu tem? E aí te considera mais arrojado, mais cerebral? Qual é teu estilo e qual é o piloto? Quem é que inspira aí a carreira do Lucas Coll? Eu acho que com certeza o Roberto, por ele já estar me ajudando há tanto tempo, então ele me passa um monte de coisas que eu acabo adquirindo do estilo dele. Ele conta muitos causos aí, que ele andou com tudo que é carro de Fórmula 1, né? Todas as vezes que a gente sai apresentar é uma história diferente, então... Tem alguma... Tem história pra contar. Tem história pra Às contar. vezes a mesma, né? Mas é bem interessante, assim, conversar com ele, e eu cresci vendo o Schumacher na Fórmula 1, então também tenho ele como inspiração, assim, até o Dan Weldon, pela parte da Fórmula Indy, e pelo estilo de carro que a gente pilota lá e pelas corridas, então eu tenho que ser o mais agressivo possível, porque é meia hora de corrida e não tem muitas oportunidades de ultrapassagem, então a gente tem que sempre
criar elas e às vezes a agressividade é o jeito mais fácil. Pois é, mas nesse sentido, meia hora de corrida, mas vocês têm que fazer trocas de pneu, tem que fazer reabastecimento, nesse sentido até, porque tem piloto que consegue segurar o pneu por mais tempo, tem gente que gosta de correr mais. A gente tem um caso muito claro na Fórmula 1 que é o Hamilton, né? Destrói os pneus rapidinho, mas anda. Naquele tempo que ele tá com o pneu, ele anda. Nós recebemos 3 jogos de pneu, um para os treinos oficiais, um para classificação, e aí nós podemos utilizar, se queremos usar pneu usado na classificação e guardar 2 novos para as corridas. Então a gente administra essa parte, mas normalmente é um jogo de pneu para o treino, que a gente é obrigado a usar o primeiro jogo de pneu no treino. Então utilizamos na classificação e aí administramos o resto para as 2 corridas, mas durante a prova a gente não tem pit stops nem... Você chegou a acompanhar alguma corrida da Fórmula Indy assim, em loco nesse ano? Algumas, é que normalmente como a gente corre no sábado, não tenho ficado muito para as corridas da Indy, mas algumas eu acompanhei em St. Pete, as 500 milhas de Indianápolis, Barber, agora Mid-Ohio. Então... Como é que é o clima? Assim, que lá a torcida vem para cima dos pilotos, interage lá, mais, mas lá, bastante assim, interessante. É muito mais liberado. Então, por exemplo, você tem uma credencial, você pode ir em qualquer lugar do autódromo. Você pode andar no grid, passar pelo meio dos boxes. A única coisa é que você não pode ficar atrás do pit lane, que lá eles têm um muro, então você não pode ficar circulando durante o horário da corrida. Sim. Mas antes da corrida, enquanto os carros estão no grid lá, você é autorizado, pode caminhar lá no meio dos carros, os pilotos, tudo passando do teu lado. Então parece ser bem diferente assim do mundo europeu, então é muito mais aberto, é um ambiente muito mais amigável assim, e é muita gente. Legal. E dá pra tietar os pilotos da Indy? Já chegou a conversar com alguém lá, os brasileiros? Com o Tony, com o Hélio já, com o Takuma. Conheci o Takuma em Indianápolis. Massad deve ser uma boa praça. Ele é sempre muito divertido, sempre de bom humor, então foi muito legal conhecer eles também. Que bacana, né, Bernardo? Poder falar com esses caras aí. Bom, isso também é bacana que, na verdade, por exemplo, o cara que tá correndo na GP2, uma forma às vezes na Europa, às vezes não tem a interação com o cara da Fórmula 1. E lá eles frequentam o mesmo paddock, né? Isso é legal, né? Tem que ser assim, né? Porque aí vai adquirindo experiência com os mais velhos, que são as estrelas, e, bom, vai mudando, né? Os caras vão saindo, vai chegando gente nova, e aí já vai tendo aquela bagagem, né? Lucas, muito prazer em tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter vindo. Hard, obrigado por ter vindo também. O prazer foi meu. Muito prazer tê-los aqui conosco. E, bom, boa sorte pra ti. Quando é que tu embarca de volta? Segunda-feira. Segunda-feira, então, estará nos Estados Unidos. Quantas corridas ainda vai fazer esse ano? Temos uma corrida e aí os testes pro ano que vem já. Bacana. Legal. Avisa o Roberto Pupo Moreno que a gente tá atrás dele. Vamos dar um Feliz Dia dos Pais, né? Verdade. Feliz Dia pro Hard, Feliz Dia dos Pais pro teu pai, pra Ganela pro meu pai. O Edgar, que me botou nessa paixão pro automobilismo, o Edgar Best é o culpado. Muito bem. O meu pai não me botou nessa aí, mas eu gosto dele do mesmo jeito, Bernardo. Um abraço pro senhor Celso, doutor Celso Paganella, que deve estar na escuta do Guaíba 300 por hora. Feliz Dia dos Pais para ele e para todos os pais que estão aqui ligados conosco. Vamos ficando por aqui, agradecendo a participação de todos, sempre para a Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida 227, Zona Norte de Porto Alegre. Valeu, tchau! Guaíba 300 por hora. Eduardo Paganella.